Esse é o livro que a gente vai conversar hoje, o estudo de Yogananda, a autobiografia de um yogi. E a palavra agora é com o Pai Antônio. A gente vai utilizar, a gente não preparou nenhum material no slide, né? Mas a gente mas nós vamos utilizar o livro, alguns trechos do livro, para a gente começar a nosso estudo. A ideia, né, de uma experiência, né, de um ser espiritual, mas ele trouxe assim, uma concepção diferente, né? Ele fazia jus, né, a um ser espiritual com experiências materiais, né? Então, a ideia de trabalhar com ele não foi assim necessariamente só minha, né? Foi dos irmãos e eles disseram coisas assim que realmente faz sentido, né? Esse livro também, ele serviu de inspiração para aquele moço, né? Que fez o negócio do celular. Steve Jobs. Isso. Ele até comentou há um certo tempo que traria o mundo para a palma da mão, né? E isso realmente se tornou real para vocês, né? Então imagine como é que ele chegou a esse ponto. O que foi que ele conseguiu perceber nesse livro ao ponto de implementar algo revolucionário na vida de vocês? Que, pelo que a gente vê aí, vocês não vivem mais sem isso, né? O tempo todo. Tá na mão. Mas assim, a ideia não é criar assim, a concepção, né? Assim, de realização, mas o que isso significa para mim, né? Então, dentro de uma concepção de destino, se percebeu que ele cumpriu dele. E muito bem, por sinal. Por mais que ele não tenha tido, assim, um relacionamento espiritual de estar num certo local, fazendo certos trabalhos, não quer dizer que ele, espiritualmente, dentro do destino dele, ele não esteja relacionado com isso. Então, tem essas questões também, que às vezes a gente não coloca, mas que existem. Necessariamente, o caminho espiritual, muitas vezes, é dentro do centro espírita. Mas não quer dizer que o caso dele, por exemplo, seja esse. Ele veio com o papel de trazer conhecimento para a humanidade. Então, ele teria que realmente fazer valer toda aquela experiência que ele adquiriu dentro do mundo consciente, né, que é o mundo astral. Tá? Então, nós vamos começar. Tá? Algumas pessoas vão ter dificuldades, a gente vai tentar trabalhar isso de forma paralela, tá? Porque é um livro assim, muito de prática. Não vai adiantar só a gente estar aqui desenvolvendo a teoria. Nós vamos ter que exercitar a prática de fato. E que para que isso aconteça, né, as experiências que estão ali no livro acontecerem com vocês, vão ter que exercitar. Não tem outro jeito. Tá? Então, por isso que é importante, na medida em que existir uma situação que se precise trabalhar o aspecto prático da teoria na prática, vai ter que fazer um esforçozinho. Nada assim muito complexo, mas que terá que ter assim, um entendimento para um princípio, meio e fim de uma conclusão de finalidade. Tá certo? Serei para mim o primeiro. A introdução? É esta a primeira vez que o autêntico yogi hindu escreve a história da sua vida para leitores do Ocidente, descrevendo com vividos detalhes muitos anos de treinamento espiritual com um mestre em que muito se assemelhava. Quanto tempo? Primeira vez. Muitos anos de treinamento espiritual. Muitos anos. Tem gente que quer chegar aqui pronto. Vai dar não. Já sabe, né? Com um mestre que muito se assemelhava ao Cristo. Revela aqui o autor um aspecto fascinante e pouco conhecido da moderna Índia. Deu ponto de novo. Com mestres que se assemelhavam a quê? A Cristo. Ou seja, não foi só aquele que existiu aqui na Terra, como muitos pensam, certo? Mas cada um tem o seu papel. Então, portanto, não se limita a questão do Cristo, né? Não se limita só àquele. Continue dando.
Paramahansa Yogananda foi o primeiro grande mestre da Índia a viver no Ocidente durante um longo período, mais de 30 anos. Iniciou yoga 100.000 estudantes, técnicas científicas para despertar a consciência divina do homem. Neste livro, ele explica com clareza científica as leis sutis mais definidas pelas quais os yogas realizam milagres e alcançam o autodomínio. Yogananda, diplomado pela Universidade de Calcutá, escreve com inesquecível sinceridade e incisiva agudeza capítulos cheios de vida. Capítulos cheios de vida são dedicados às suas visitas ao Mahatma Gandhi, a Rabindranath Tagore. Pode quebrar, né? Vamos quebrar esse negócio aqui, né? Este livro foi traduzido para 12 idiomas. Paramahansa Yogananda, um yogi na vida e na morte. O grande instrutor mundial demonstrou o valor da yoga, técnicas científicas para chegar à percepção de Deus como realidade. Tem um ponto. Você ouviu o que ele disse? Deus como realidade. Dentro da concepção científica. Certo, mas E não apenas em vida, mas também na morte. morte. Que assim, ó, não adianta, às vezes, né, a gente imaginar que simplesmente a gente aprimorando certas técnicas ou condições, né, atuais que a gente encontra, né, vários segmentos, isso por si só vai ajudar no processo evolutivo. Não. Precisa-se ter um despertamento sobre determinado assunto. Por exemplo, esse da questão do consenso de realidade. Você vê que ele fala o quê? Deus, né, dentro da realidade. Então, imagine o que ele está tentando colocar aí quando ele fala isso. Vocês são processos oriundos da divindade. Portanto, são deuses dentro de uma percepção limitada, é claro. Mas, quanto mais você pensa só na condição material, essa visão que ele coloca aí se torna um pouco limitada. Então, eu tenho que começar a ter aquela coisa de ousadia mesmo. Se me imaginar como Deus. Mas não é para pegar, subir num prédio, pular e dizer que Deus voa. Não faça isso. Isso é suicídio. Então, o que a gente tem que fazer? Entender essa concepção, primeiro, dentro de uma prática do dia a dia, que a gente já comentou isso antes. Tá? Não adianta nada eu ser uma pessoa extremamente inteligente, mas se eu não faço bom uso do bom senso do que eu sei. Tá? Então, muitas vezes, o irmão ou irmã espiritual, ele precisa encontrar um meio adequado para poder se manifestar. E muitas das vezes, essa necessidade de manifestação requer qualidades do instrumento, né? Que a gente chama do médium, desculpa, do médium. E aí o que acontece? Ele vive, né, diretamente ligado a questões espirituais. Então, por exemplo, eu estou vindo para cá, né, trabalhar. Então, muita coisa eu tenho que começar a me desmistificar. Quer ver? Aqueles vídeos que o povo fica trocando aí agora. O cara tá com a bala na cabeça, isso aqui tudo aberto. Aí, assim, tem que começar a contar. Não é? Porque eu vejo aí. E não adianta dizer que não olha aqui, olha. Eu fico até de montudo assim, ó. Aí, por que a gente está falando isso, gente? Não é para criar, assim, aquela coisa assim, então a gente está aqui com um propósito. Então a gente tem que se enquadrar. Porque se a gente ficar fazendo de conta, não vai adiantar. Vai chegar lá na frente, pai Antônio me enganou. Sempre vai falar isso, né? E aí não foi o Antônio que enganou ninguém. Foi você mesmo que não conseguiu entender o que estava se falando. Então, por exemplo, essa questão, certas discussões que às vezes acontecem, né, que não faz sentido, né? Isso também não é bom,
Né? Todo mundo quer ter razão, né, doutor? Aí não pode. Porque assim, claro que a gente pode discutir as coisas, mas dentro de um bom senso. E o que a gente vê às vezes é um nível de agressividade sutil, mas é agressividade. Entendeu? Então, a gente precisa começar a perceber tudo isso e começar a tentar mudar, gente. Senão não adianta. Porque dentro de uma concepção de realidade divina, para você perceber isso, você tem que passar primeiro por essas etapas, que a gente chama de etapas materiais, né? Então, muitas vezes a gente comenta, a pessoa não gosta, fica assim, mas tem que falar, né? É a realidade e a gente às vezes não consegue assim entender assim de uma forma objetiva. Então a gente tem um exemplo assim, eu gosto de voltar para esses filmes porque é legal. Não sei se você lembra do filme que tem uma pessoa que não se sente à vontade dentro do despertamento, vamos chamar da luz. Aí ele quer voltar para a escuridão. Matrix, né? Aí ele fala assim, a ignorância é uma bênção. Tem gente que pensa isso, infelizmente. Não com essas palavras, mas com atitudes, tá? Então tem questões, às vezes, que a gente precisa começar a se trabalhar, porque você se imagina dentro de uma ideia espiritual para se ajudar e ajudar o próximo. Não é isso que a gente está em busca? Mas como é que eu posso ajudar o próximo ou me ajudar se eu não tenho as qualidades necessárias? Então eu vou ficar sempre preso a essa condição, né, de, às vezes, né, necessidade extras, né, porque eu mesmo ser capaz de mudar. Então, Yogananda, ele vem com uma proposta, né, de exercitar essa prática espiritual encarnada. Por isso que nós estamos trabalhando com o livro dele, certo? Eu vou interromper assim, só para a gente estar criando essa ligação de conhecimento, tá? Então, assim, nós entendemos que a partir de hoje, dentro da condição de cada um, vocês vão começar a se limitar a olhar essas coisas, certo? Certo. Porque nós estamos em busca de energias sutis. Eu não estou falando que você tem que se privar, se divertir, não é isso não. Eu estou falando de outra coisa. Selecionar. O que é de qualidade e o que não é, tá bom? Continue dando. Semanas após ter partido, sua face inalterada brilhava com o divino esplendor da incorruptibilidade. A ausência de quaisquer sinais visíveis de decomposição no cadáver de Paramahansa Yogananda constitui o mais extraordinário caso de nossa experiência. Nenhuma desintegração física era visível no seu corpo. O corpo de Yogananda permanecia evidentemente no estado fenomenal de imutabilidade. Ponto. Quem é que fez isso também? Ele sai baba. Mais para trás. Quem mais também? Os egípcios. Eles faziam isso de uma forma rudimentar comparada dele, mas faziam. Vocês usavam, Mas não deixa de ser feito. Né? Ele conseguiu fazer isso sem a indução desse processo, mas dentro da matéria ele criou essa indução própria. Entendeu? Eu fiz. Os egípcios faziam um com o outro. Ele fazia com si próprio. Entendeu? Sim, mumificação. Só que os egípcios precisavam tirar as vísceras. Não, é isso. Eles tinham um processo diferente, mas ele, na própria condição encarnado, sozinho, ele conseguia fazer a indução desse processo. É como se ali fosse o princípio e aqui fosse a perfeição. No caso dele, de Yogananda. Tá entendendo? Eu não. Oi, filho? Não entendi. Entendi a parte de Cristo, de Yogananda, mas quando remota aos egípcios, eu não entendi. Porque Os egípcios. foi quimicamente, né? É isso, os Não, egípcios. não foi ele que... Mas o processo que ele porque ele projetou esse processo químico e físico sem a necessidade de outrem. É a mesma história do remédio. Mesma história do remédio. Exato. Agora, os egípcios faziam a mesma coisa que ele fazia, só que de outra maneira. Outro método.
Ou seja, é um princípio primitivo. Quem ensinou os egípcios? Os Atlantes. Aí o egípcio fez do jeito deles, como eles entenderam. Continue. Na próxima vez a gente vai preparar um material para estudo. Tá, tranquilo. Os traços característicos da cultura hindu têm sido desde sempre a pesquisa das verdades últimas e simultaneamente, a relação entre guru e discípulo. Meu próprio caminho conduziu-me a um sábio semelhante a Cristo. Sua vida fora cinzelada para a posteridade. Foi ele um dos grandes mestres que constituem o mais valioso patrimônio da Índia. Surgindo altaneiros em todas as gerações, eles foram erguendo os baluartes que evitaram a seu país o destino das civilizações extintas, como o Antigo Egito e da Babilônia. Minhas recordações mais antigas abrangem traços anacrônicos de uma encarnação anterior. Lembro-me claramente de uma existência longínqua adquiriu um yogi entre as neves do Himalaia. Estes indícios do passado, graças a um elo imensurável, permitiram-me também vislumbres do futuro. Pode parar aí, gente? Todo mundo está situado? É porque se deixar também a gente vai. Você percebeu que ele tinha acesso ao passado, presente e futuro? Vocês estão entendendo que isso não é uma coisa exclusiva? Ele pode conseguir alcançar esse tipo de conhecimento. Então, a ideia do livro, em si, dentro da experiência dele, é mostrar como é que se faz isso. Então, se a gente realmente está assim, com o propósito de alcançar esse nível, nós vamos, mas só se a gente realmente exercitar na prática o que precisa ser feito. Tá? Pergunta só depois? Outra. Vocês perceberam que ele fala de quê? Um discípulo e um mestre. Ele está sozinho fazendo as coisas? Não. Ou seja, entra naquele mérito que a gente começou, né? Você precisa se ajudar e precisa ajudar alguém. Então, geralmente, acaba existindo esse elo. Cristo teve, Chico Xavier, outros e outros e outros. Sempre tiveram alguém que estava ali. Isso. Entenderam, gente? Nós temos. Vocês têm. Aí eu quero. Não, quando eu falei vocês têm, Deus guia de vocês também, né? Porque, assim, a minha presença é um elo de ligação, tá? É um pouco diferente, mas tem o mesmo propósito, certo? Mas você também tem, né? Não, eu tenho algumas, tenho. Você fala no como mudou? Tenho. Mas é diferente, né? Diferente como? Vamos lá, vamos seguir, né? Não alisa muito, não. No caso do Beltrano é diferente, porque ele não precisa estar pedindo tudo para seguir os caminhos. Eu quero tomar uma decisão, Deus me ajudar. Porque ele está em quinta dimensão, ele já sabe os caminhos. Ele tem alguém só para referência. Então, no nosso caso aqui, qualquer dor de barriga, vai lá e não pode nada, papi. Olha, é assim, o que ele está falando tem todo um sentido, né? Mas o que a gente tem assim, em mente em relação a certas coisas, né? Eu estou falando aqui com vocês porque a gente já tem uma convivência ao ponto da gente ser mais claro em relação a algumas coisas, não é isso? Vamos dizer que outro dia um irmão até me questionou. Antônio, por que as pessoas vêm procurando isso, aquilo e você acaba não dando assim um choque, né, de realidade? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa está dentro de uma realidade que ela se sente confortável. Então, quando acontece alguma coisa que a pessoa não se sente assim inserida, porque ela estava se sentindo confortável, ela cria uma concepção de depressão. Mas, tipo, como entrou aqui na palestra. Aí ela vem perguntando coisas que não estão totalmente ligadas à ideia material. Olha, trabalho, não sei o quê, tratamento. Aí a gente às vezes coloca as coisas de uma forma espiritual, por quê? Se a gente não der atenção a essa pessoa, outra vai dar. E quem seria? Sim. Do lado Do lado que não está na luz ainda. Na luz ainda. Aí o que ele faz? Leva ela para aquela outra realidade.
e aí a gente tem dificuldade de trazer ela de volta. Então, no frigir dos ovos, é melhor manter ela aqui. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Porque assim, ó, às vezes a gente olha, é aquilo que a gente vê, vou repetir, é aquilo que a gente fala, o olhar material deixa vocês cegos. Não, gente, é verdade. Porque vocês conseguem enxergar isso que eu falei aqui agora? Não. O que vocês falam? Opa, essa pessoa só fala disso. Mas aí eu pego, olho espiritualmente e vejo o desfecho de deixar ela desamparada. Aí eu vou deixar ela desamparada ou vou tentar ajudar ela de alguma forma? Tentar ajudar de alguma forma. Ela está sob um efeito de pensamentos repetitivos. Eu tenho que ter paciência para desconstruir isso. Com certeza. Então, a pessoa às vezes, por não entender espiritualmente, se satura. Porque a absorção da energia é material e não espiritual do que está acontecendo. Então, é assim, né? É uma coisa assim meio delicada mesmo. Que a pessoa precisa ter assim uma certa... Assim. Porque imagine, a pessoa vem, aí você diz, olha, seu lugar não é aqui não. Seu lugar é lá no psiquiatra. Você acha que ela vai procurar no psiquiatra? Que vai enganar ela. É, gente, é assim que funciona. Então, essas pessoas, né, que muitas vezes a gente deveria ajudar, se ela desencarnar, a depender do grau do desencarne dela, ela não vai para o limbo? Lembram? Que ela não concluiu o que ela veio fazer. Ela entrou num processo depressivo, interrompeu um ciclo, aí foi para o limbo, por exemplo. Aí no limbo, você acha que ela vai voltar para onde? Vai falar o quê? As mesmas coisas. Isso daqui falando as mesmas coisas que eu já veio do limbo e se facilitar a volta pro limbo de novo. Você entendeu, gente, que o negócio é meio... Essas pessoas podem ser a gente mesmo. Por isso que a gente está aqui. Essas perguntas difíceis, eu não sei responder. Não faça Porque assim, ó. Quantas vezes eu já fiz essa palestra? Pode ir. Aqui é a primeira. Agora aqui. Não, a Dioga nada? Não é a primeira não. Eu queria que fosse. Aqui é onde? Onde nós estamos agora. Agora? Não é a primeira não. Tá certo. Só que eu vou te falar. É, não vai não. Aí assim, ó. Aí o que acontece? Se eu não treinar vocês, treinar que eu digo assim, fazer vocês refletirem sobre essas coisas, não adianta. Porque assim, ó, tem aqui a pessoa, tem a série de pontos de vista. Você só quer olhar para um. E ainda quer ter razão. Eu vou discutir com você, não posso. Eu não tenho nem mais força. Eu tenho que ter força para quem chega do limbo e aí fica. Aí, não, gente, a gente fala assim, mas é aquela coisa assim. Eu tenho que ter paciência e a paciência de entender o que está acontecendo. Porque, por mais que pareça assim, tudo você justifica, não é. É aquela história que a gente começou. Se eu pegar vocês hoje aqui e botar na quinta dimensão, vocês não vão suportar viver lá. Não vai. Aí hoje a gente está falando uma linguagem de quinta dimensão, aí vocês não entendem. Ô pai Antônio, olhando do ponto de vista operacional, porque aqui são trabalhadores, né? Então a gente, diante de um consulente, a gente não pode dizer para ela, por exemplo, assim, deixa seu psiquiatra, só trabalha aqui. Tem que dizer para ela, ó, a gente vai fazer um tratamento paralelo. E aos poucos fazê-la entrar num processo de autocura que ela vai perceber que não há necessidade mais de psiquiatra. Sim. Olhando do ponto de vista operacional nosso aqui, né? Perfeito? Perguntas aí? Não! Qualquer maneira que o senhor colocou aí, pode induzir alguém aqui e falar assim, ó, psiquiatra só psiquiatra. Calma. Desculpa, isso não foi mal, não, pessoal que gosta aqui. Reparem, quando a pessoa chega lá, o que a gente fala? Olha, o tratamento médico, ou o que for, não vai se interromper, a gente vai trabalhar de forma paralela. Porém, você tem que colocar na sua cabeça
que isso tem que se desvincular aos poucos. Você tomar 4 remédios, toma 3. Daqui a alguns, sei lá, alguns meses, toma 2. Mas porque é o seguinte, gente. Quando você atinge um olhar espiritual, ela está doente, não é isso? Ela não é doente. Não há diferença? Pronto. Aí o cara diz assim, você vai ter que tomar 20 comprimidos durante 10 anos. Ela bota aqui na cabeça. O corpo começa a processar o quê? As informações. As informações. Você lembra que o corpo assimila através da água, ou do líquido no seu corpo? Lembra disso? Sim. Pronto. Aí ela entra num processo, né, de comunicação, de entender que aquele elemento químico que ela vai ingerir vai ter que ser trabalhado durante 10 anos. X anos, por exemplo. Aí o corpo, ele entra num processo químico e físico de entender que aqueles elementos vão compor o corpo até aquele período. Aí quando há ausência, abstinência, né, vamos chamar assim, o corpo entra em colapso. Aí é como se você tivesse que reiniciar ele de novo, que é o trabalho que o irmão fez pra gente, né, da reprogramação molecular. Só que assim, você tem que fazer com que ela acredite também que aquela reprogramação é o mesmo efeito do remédio químico. Só que ela tem dificuldade de entender porque foi associada que certas coisas só teriam efeito se fossem físicos, ou seja, ela vai ingerir um processo, né, químico-físico materializado para poder fazer efeito localizado, né? Aí o que você está falando é uma prática. A gente não desconsidera a medicina, né, material. O que a gente faz? A gente sempre trabalha com o quê? Paralelo. A pessoa que às vezes assim, ou não estou mais com vontade de ir lá, ela que falou. É o íntimo dela. Ela não vai dizer, não, minha filha, volte mesmo, se encarque de remédio. Porque a minha visão espiritual permite eu enxergar que o que ela está falando é um instinto de alma. Aí, esse despertamento dessa visão que eu tenho, eu vou exercitar com vocês. Porque não adianta a gente ficar tímido, às vezes no canto, e não saber como lidar com as coisas, né? Então, vocês têm que saber lidar. Então, por exemplo, tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que ficar calado. Você tem que saber essa diferença. Entendeu? E tem gente que não consegue. Tem que falar o tempo todo, tem gente que fica só calado. Tem que ter essa relação. Porque as pessoas que vêm aqui, como eu já te disse, não é só material. Ela vem aqui para ouvir. Ela vem aqui para ser questionada, para ser desafiada. E aí você tem que ter essa, vamos dizer assim, essa capacidade. Porque alguém vai me julgar. Pô, a César fez aquilo. Você, sim, eu fiz. Tinha que ser feito. Me questionaram várias vezes de várias coisas. Várias? Nossa, Várias? Não, assim, coisas, né, que o pessoal diz assim... Um monte. Tem irmãos que chegaram assim, experientes, né? Ah, tá, Antônio, você não devia ter falado isso com a menina, não. Você não sabe se realmente ela vai conseguir. Eu digo, meu Deus do céu, será que ele tá falando comigo mesmo? Aí eu pego... Não, porque, gente, repare, eu estou estudando. Dentro de uma ideia de estudo, a gente tem que evoluir. Ou não? Sim. Pronto. Eu evoluindo, eu entendo que... Quer ver uma coisa? Abrindo um parêntese. Tem um país aqui. Eu acho que é a Alemanha. Acho que é a Alemanha. Eles já estão se tornando especialistas no estado de pensamento. O quê? Pensamento. Eles estão estudando todo o mecanismo de pensamento, o que ele produz, o que ele faz, tudo. Aqueles estudos que Hitler começou, não sei se vocês se lembram, Hitler começou um estudo sobre o pensamento. Hitler. A Alemanha achou uns escritos dele lá e retomou esse estudo há muitos anos. Se fala que eles estavam um grupo desenvolvendo as energias do frio. Isso, foi, pronto. Eles pegaram isso aí e já trouxeram para hoje. Estão bem perto de descobrir muita coisa. Ou seja, estão caladinhos porque sabem que se eles dominarem o que eles estão estudando, eles vão se vacilar e dominar o mundo. Aí eu tô... Aí o que acontece?
eles estão com o pé na frente em relação a isso, né? Um exemplo. Aí a gente vem aqui para a nossa condição. Aí a gente está estudando, sabendo que o pensamento é uma força que consegue modificar a realidade. Tem gente que não é falso, mas... E aí assim, a pessoa chega, sei lá, numa visão, vou usar esse exemplo que é o que é mais... Uma visão material diz assim, você não pode fazer isso. Aí a pessoa pega e acredita. Aí vem falar comigo, eu digo, negativo. Pode sim. Pastor, mas você fala com tanta certeza. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente olhar para a pessoa, a gente tem que se perceber também da mesma forma. Por isso que eu disse, você tem que entender que você é espírito, alma e corpo físico. Aí você diz assim, mas eu não consigo me enxergar assim. Então tem que exercitar para poder se enxergar. Quando você se enxerga dessa forma, a comunicação com a pessoa não é a mesma numa linguagem de diálogo. A linguagem é outra, é uma linguagem mais sutil, de espiritual para espiritual. Então, por exemplo, você olha para ela, você vê que ela tem a condição de acontecer aquilo. Existe um trauma do passado que traz sequelas que, aos olhos materiais, ele não conseguem meios de constituir aquilo. Mas olhando espiritualmente, se ela se esforçar mais um pouquinho, ela derruba aquela barreira. Então ela precisa de estímulos e não de inversão disso. Aí a pessoa pega e fala, não, você não vai conseguir mesmo, que isso é difícil, veja outra maneira, faça isso, aquilo. Aí, depois que teve isso, aí vem falar comigo, não fique dando esperança que você não sabe, essas coisas, né? Passou os tempos, a gente conseguiu o êxito que a gente estava buscando. E assim, isso a gente fala não é para dizer que eu estou certo e ele está errado, não. Muito pelo contrário. É para mostrar que, às vezes, a gente precisa ter um outro olhar sobre todas as coisas. Então, eu estou viciado a sempre olhar as coisas materialmente. E quando eu falo assim, materialmente, eu não estou desmerecendo a qualidade da matéria, não. Lembra-se que a gente pega emprestado do planeta, aperfeiçoa, assim fala? Sim. E devolve. E vai para o planeta. E aí a brincadeira começa. Então, se a gente ficar preso num olhar material, a gente não consegue dar oportunidade ao planeta dele evoluir. Então o que acontece? Por isso que a espiritualidade criou uma terra paralela, porque estava se condensando a energia quando deveria estar vibrando para descondensar. Aí a pessoa fala assim, mas a gente tem assim que também, claro, ninguém está falando que você não vai fazer as coisas materiais. Mas, quando você estiver se dedicando ao lado espiritual, se dedique de fato. Né? Mas quando estiver lá fora, pode fazer uma baguncinha, ninguém é de inferno. Né? Olha, eu vou fazer uma pergunta aí, eu quero licença aí, por favor. Ô, pai Antônio, quando você fez aí esse exemplo em relação ao corpo físico, que a gente pega emprestados os elementos do planeta, né? Para evoluir, para concluir o trabalho, e depois a gente devolve e vai para outro planeta, certo? Isso. A pergunta é, se a gente fizer mau uso desses elementos, desse corpo físico, a gente não vai conseguir sair, não é verdade? Não. Aí a gente vai ter... Ou vai para um bravo. E só vai sair daqui quando tiver um bom relacionamento com esse... Claro. Pronto, isso. Claro, porque assim, você veio através de uma matriz. Certo. Com um determinado propósito. Sim. Não é isso? Uhum. É como se fosse assim. É como se o Sol se apagasse. Entendi. Ele cumpriu o papel dele? Não. Aí os outros planetas vão entrar o quê? No desequilíbrio? Sim. Pronto. Aí você vem no planeta. Aí você se coloca como um ser individual. Aí você acha que você faz não repercute no planeta. Repercute. Gente, você entendeu? Eu falei? Muito importante. Aí você fala assim, mas eu sozinha, você sozinha.
Por isso que precisa existir essa relação mútua entre as pessoas, para justamente a gente cumprir o papel juntos. Perfeito. Porque é como a gente está falando do Sol. Se o Sol apagar, todos os outros planetas entram em desequilíbrio. Então, esses seres, eles movimentam energia numa velocidade que aumenta a temperatura a ponto de fazer essa ondulação aqui. Por isso que o Sol, dentro de uma ideia material, ele tem uma percepção de quintura. Mas quando você estiver dentro de uma concepção de energia, quando chega lá, é frio. Vocês entenderam isso? Entendi. Se eu olhar materialmente, ele é o quê? Quente. Mas se eu tiver numa condição espiritual, Ele é frio. Mas que doideira é essa? Parece, mas não é. Isso, são concepções que assim, eu estou dentro de um aglomerado de matéria, não é isso? Aham. E os elementos, né, que fazem com que essa matéria entre no estado materializado, sendo redundante, é o que? São os átomos. Sim. Certo? Só que eles vibram dentro de uma velocidade que você vê o carro. Entendeu? E aí o que acontece? Quando eu vejo o carro, eu estou dentro de uma condição mais condensada. Não é isso? Sim. Pronto. Então, quando eles emitem essas energias, das quais eles vibram, por eu estar numa condição mais condensada, a tendência é fazer o quê? Acumular ou dispersar? Acumular. Se eu estou condensado, É acumulado. a linguagem do que o corpo está expressando é outra, é retraída. Entendeu? Aí por isso que vocês sentem a temperatura aumentar quando o Sol está vibrando numa outra condição. Aí vocês dizem assim, Antônio, ultimamente está ficando mais quente, porque o planeta, a Terra Prime, né, que chama, ela está absorvendo o calor numa proporção que eles lá não sentem desconfortável. Mas por vocês estarem dentro de uma realidade paralela, não há a mesma composição do planeta, certo? Certo. Então, esse, vamos chamar assim, captação de energia do Sol é totalmente diferente, criando essa sensação térmica mais alta. Ótima perspectiva, Antônio. Nunca ninguém disse assim. Aí assim, o que a gente está falando isso tudo? É só para vocês terem ideia de que as coisas estão caminhando independente do que eu vou achar. Ah, pai, Antônio, eu quero ficar aqui mesmo, mexendo. Eu gosto de ficar aqui mexendo. Não tem problema. O negócio está andando. Então, assim, essa condição, né, de linguagem, ela é importante para justamente vocês terem essa capacidade de... Aí vocês fazem o quê? Tá quente. Aí um outro, tá quente. Aí começa. E se a pessoa começar a trabalhar o pensamento? Numa outra vertente. Consegue equilibrar? Consegue. Isso que eu quero saber. Ó, a carga vem. A carga vem. Sim. Mas não quer dizer que ela tem que ficar concentrada. Certo. Na medida em que eu crio a realidade através do pensamento, eu acabo criando o que aqui? Uma condensação desse calor. Né? Uma concentração. E todo mundo começa a falar a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, emitir pensamentos da mesmo padrão de projeção, de construção. Tá? Aí ele se concentra, aí pronto, todo mundo que está aqui, aí começa a falar a mesma coisa, está quente, está quente, está quente. Mas essa distorção de conhecimento que vem para lá, a gente não está recebendo ondas para pensar dessa forma, Peraí, calma. Não, necessariamente. Porque assim, vamos dizer que vocês estão na caverna. Sim. Que ondas vocês estão recebendo? Nenhuma. E do outro lado, o lado negro não. Não, aí entra essa parte, né? Essa parte assim. Se eu estou preso dentro da caverna, eu me relaciono com as sombras e não com a luz. Então o erro não é de quem está lá, não, é de quem está aqui. Aí você fala assim, Antônio, quem vai tirar a gente de lá? O fé em Deus vai tirar. O fé em Deus vai tirar. O conhecimento é insuficiente, porque assim, ó. Prática.
Tem que ser os dois, ó. Ele disse que Deus estava longe. Tem que ser os dois. Ele disse que Deus estava longe. Mas por causa disso, eu queria aceitar o... Você vê durante, você vê. Aqui, ó. É porque assim, a gente tem que ter essa gente. Porque assim, eu sou viciado a ver sombras. Aí quando eu trago você pra luz, você se queixa. Você se queixa? Se queixa. Aí você fala assim, Antônio, isso aí não faz sentido, né? Começa esse questionamento de inversão. Então volta pra caverna. Aí, essa caverna tá danada. Aí assim, porque a gente está usando essa forma assim, lúdica, né? De diálogo. Porque, gente, isso é real. Não é uma coisa assim, o Antônio falou que tem cor. Não, é uma coisa real. Então, se a gente repete comportamento, se a gente não consegue ter uma conduta moral, se a gente, tudo isso, você está se relacionando com o quê? Com sombras. Então a conduta aqui, ela é através dela mesmo que a gente trabalha para chegar nessa realidade, não é? São os questionamentos, mas dentro de um parâmetro do qual faça você despertar. Claro. Então, por exemplo, eu não posso repetir o que já pensaram, porque às vezes vocês captam o pensamento dos outros. E quando não é seu, é real? Não. É um estado momentâneo ilusório. E assim, gente, por exemplo, você está aqui, aí você vem. Tô no limite, né? Não. Já é assustado. Aí o que acontece? É assim, ó, eu tô passando por um lugar, sei lá. E aí eu tô com um espaço vazio, ou algum foco, ou alguma coisa. Aí aquele pensamento eu absorvo, né? Certo? Aí você chega aqui com tudo a cara, aí eu, isso não sei, mas tudo bem. Aí você defende aquilo com um incidente. Quando um belo dia, um estado de realidade se manifesta, você cai na real. E aí vê o quanto tempo você perdeu com aquilo. Aí provoca também o quê? Depressão. Vocês entenderam que a coisa não é tão simples assim. Então, assim, a ideia é a gente alcançar tudo isso novamente, porque vocês já têm um certo conhecimento sobre isso, tá? E estimular esse tipo de pensamento, mas assim, dentro da prática. Não adianta ficar parafraseando as coisas sem exercitar a prática. Não adianta. Então precisa-se você exercitar. Deu vontade de um burro no cara, chega em casa, dá um burro na parede. Não, aí deu vontade de novo. Vou fazer boxe, vai fazer mais. Não, boxe na parede. Aí, né, da próxima vez, deu vontade de um burro, peraí, você vai se questionar pra ele. Eu tenho que bater nessa pessoa. Já mudou, é isso? Na terceira vez, será que esse pensamento é meu? Porque outra pessoa talvez queria dar um nome nele e eu captei o pensamento. Porque tem coisa que eu não vi gente assim, pô, não sei nem porque eu fiz isso. Eu nunca vi isso, não. É justamente essa absorção de pensamento do outro. Você parou assim depois, você... Poxa, não entendi porque eu fiz isso. Nem eu sei. Se alguém ofende de imediato, respira fundo e não responde. Ó, respira fundo, mas sem perder o foco. Depois não ficar com raiva. A ideia de estar falando isso está relacionada ao livro. Eu só estou fazendo assim, né, chicando. Mas Dani. Com que amargura você lembra a recusa dessa rúpia? O coração de minha mãe teve um instante de lógica. Você gostaria que essa mulher tivesse de recordar dolorosamente a recusa das 10 rúpias de que tanto necessita com urgência? Ele disse, você ganhou. Com o gesto imemorial dos esposos,
Decisão por vencidos, meu pai abriu a carteira. Aqui está uma nota de 10 rupias, entregue com os meus melhores votos de felicidade. Isso aqui é um isso da cultura. Você vê que a coisa não é tão simples, né? Ela fez uma menção, né, de memória, né, que a pessoa foi pedir uma ajuda, e isso tem tudo a ver com a ideia do destino. Porque essas coisas, quando se cruzam, elas têm todo um sentido. E aí a pessoa, às vezes, tem a oportunidade, né, de fazer o seu papel de fato, e aí deixa de lado, por uma questão até, né, de vícios, né, do dinheiro, de imaginar que aquilo vai fazer falta, quando na verdade iria ajudar ela muito, muito, muito. Então, não vamos parar por aqui, tá? A gente já discutiu, né? Tem alguma pergunta assim que a gente possa trabalhar? Aí, o que acontece? Não tem aqui os pontos de vista? Tem. Ele está falando desse e eu estou falando desse. Você tem que procurar esse, entender esse, discutir, e assim vai. Movimentar energia. Entendeu? Você criar uma conexão de movimentação, tanto de ondulação de pensamento, com uma composição do próprio corpo. O que você não percebe é que dentro de vocês, o átomo está se movimentando. Se movimentando a tal ponto que não pode ser enxergado a olho nu, a não ser com um olhar espiritual. Aí você enxerga. É aquela história do carro de luz. A coisa acontece numa velocidade que a olho nu, material, ele não enxerga. Mas a pessoa pode sentir esse movimento, não pode? Não, a gente, eu vou ensinar vocês tudo isso. O propósito da gente estudar a Yogananda é para ensinar tudo a vocês. Tudo. Vocês estarem aqui e aí, por exemplo, você manifestar um estado de pensamento seu em outro lugar. É possível? É. Agora tem que treinar. Entendeu? Pai Antônio, eu estou aqui querendo saber, tá? Quando o senhor fala que ele influenciou Steve Jobs. Ah, sim, né? Foi. Como se ele tivesse sido um guru de Steve Jobs. Tá Gostei. Nesse trabalho puramente material, de pegar um conhecimento que ele teria esta capacidade e formar esse instrumento que hoje a gente não pode deixar de ter. Esse aparelhinho que faz tudo no mundo, conecta, Agora, onde ficou? Isso é o meu questionamento. Onde ficou a parte espiritual de Steve Jobs? Olha, dizem que a vida é feita de detalhes, né? Vem para aqui. Não, talvez ao ele ficar doente, aceitar a doença e não querer os químicos nem nada disso no corpo, ele já estivesse pensando que existia alguma coisa mais do que a matéria. Não. Eu não sei. Não, vou te explicar. Boa pergunta. Essa desde o início foi tirou da minha boca. Vamos lá. Eu gosto de falar de filme porque é uma coisa que todo mundo assiste, né? Eu não sei se você assistiu, mas eu vou procurar ver uma forma de... Mas eu vou explicar também de outro. O filme Matrix. Não assisti. Não consigo assistir Matrix. Mas a gente vai assistir. E Haroldo não me mandou Matrix. Vou levar você comigo. Mas eu vou falar assim rapidamente, e aí a gente vai chegar depois na concepção. Teve um diálogo entre ela e Neil, né? E aí ela conversando, aí ele disse assim, mas o problema é a escolha, Oráculo? Ela disse, não, você já escolheu. Você está aqui para entender o que você veio fazer. Entendeu? Aí o que acontece? Quando ele, né, porque não sei se vocês sabem, né, que ele é meio gordo e tal. Eu ganho meio de nada. Não quero quando falar, né? Quem enrola? Aí ele teve um vislumbre. Vislumbre é tipo insight. Entendeu? Ele teve. Aí ele acreditou naquilo.
Aí ele se reclusou, né, num local espiritualizado, para ficar lá sozinho, e Deus, aquela coisa. E pegou o livro, estudou, e ponta cabeça. Ele foi atraído por energias, outras, estimuladas pelo que estava ali escrito, a se relacionar com energias. Não tem aquele povo que descobriu a lâmpada, tudo através disso aqui. Ele foi a mesma coisa. Quando ele se relacionou com essas energias, intimamente, o consciente dele fez ele entender qual era o destino dele de fato. Quando ele entende o destino dele de fato, o que ele se relaciona? Com Deus. Deus não representa a espiritualidade? Sim. Agora, isso não dá para ele nenhum tipo de virtude. Ele jamais se preocupou com isso. Ele tinha uma voracidade de construir isso, para poder construir esse trabalho. Que ele tinha certeza. Isso, porque é a mesma coisa. Mas aí não existe mais nada além disso na vida dele. Não, ele era incapaz de ajudar uma pessoa, ele era uma pessoa dele não é esse, negada. Exato. O destino é construir a máquina. Gente, o que ela está falando é importante. O destino dele não é ajudar ninguém. Era fazer o que ele veio fazer. Ele projetar um equipamento ajudar a humanidade. Aí o que a humanidade faz? Se fascina por aquilo. É diferente. Uma coisa é eu entender, poxa, se ele fez isso com a máquina, a bomba atômica, o que eu posso fazer? Eu posso arquivar tudo aquilo ali também, mentalmente. Eu posso me comunicar com outro cara lá do outro lado, mas eu ainda dependo da ideia material, entendeu? Aí o que acontece? A espiritualidade faz o quê? Poxa, então vamos dar a eles algo que represente a capacidade que eles têm, algo desse tipo. Aí o que vocês fazem? Você está em casa? Você vai sair aqui, ó. Exato. Aí você não fala assim, rapaz, esse cara é um gênio. Dificilmente fizeram essa reflexão. Eu morri uma vez em cada 10 séculos. Não, por quê? Porque é o seguinte, ó. Imaginem vocês com essa capacidade de se comunicar, de criar um holograma e perceber. Uma outra. Isso, tudo isso vocês podem fazer. Só que assim, a espiritualidade ainda entende que vocês estão numa condição material muito intensa. E aí, se projeta esse tipo de coisa para justamente tentar buscar, assim, de alguma forma, um estado de reflexão. Aí o que vocês, ao invés de ser reflexão, vai buscar o quê? Fascinação. Eu quero o melhor que tem. Eu quero o melhor que tem. É essa busca que a gente chama. E eu me lembro agora, de uma coisa importante. Ele sempre saía para o Himalaia, ou sei lá isso. Onde ele ia encontrar com essas energias ele partiu do princípio desse livro. Aí quando ele viu que essa cultura, as pessoas, elas pensavam de uma forma diferente, ele começou a estudar e querer entender como é que elas pensavam. Tanto sim. Se você visse, ele se vestia até de uma forma simples, né? Ele não ficava cheio de... Porque ele tentava. Oi? Isso. Ele não estava preocupado com roupa, com dinheiro, não. Por mais que parecesse, que ali é uma consequência, né, gente? Se ele faz um trabalho, né? Consequência. Mas você não via, assim, ambição nos olhos dele. Você via determinação, aquela coisa assim de, não, eu vou conseguir. E as pessoas, né, a maioria dizia, isso é maluquice. Era sempre assim. Entendeu? Então, assim, sei lá, não sei se vocês viram a história dele. Ele ligou para 100 pessoas, só uma acreditou no projeto dele. Você acha que isso é fácil? Não. Depois que está prontinho, aí todo mundo faz, né? Mas não se sabe toda a história. É igual a Cristo. Todo mundo viu ele prontinho, mas ninguém sabe o que foi que ele passou antes, não. Nicolas Tesla testou os experimentos mais de 1000 vezes e não desistiu. E não desistiu. Então você vê que são pessoas que elas são divisor de água. Aí vocês têm o mesmo papel e nem sabem disso. Vocês têm um papel parecido com ele e nem sabem disso. Por quê? Está preso aonde?
Na caverna. Entendeu? Porque se você chegar assim, você entender o que você veio fazer aqui de fato, jamais você vai sofrer. Você vai ter capacidade de ajudar as pessoas. Você vai ser uma pessoa transformadora. Então, essas qualidades, na verdade, elas são inerentes a você a todo instante. É você que se sabota todo o tempo. Gente, porque assim, ó. E tem outra coisa, Bernardo, não é pensar que só tendo essas virtudes de ser uma pessoa caridosa, não sei o quê, a gente vai chegar em algum lugar importante na humanidade. Não tem nada a ver. Ele está aí para provar, não tem nada a ver. Ele não era um cara ambicioso com dinheiro, mas ele era um cara que não soltava o dinheiro dele para nada. Nem os impostos ele pagava. Gostei. Ele fundou um clube ali no Vale do Silício, onde empresa nenhuma pagava nada. E não foi preso por quê? Porque ele descobriu essa coisa maravilhosa que foi. Mas é isso. Mas, ó. Nada mais do que isso. Na realidade, ele sabia exatamente o que é que ele tinha que fazer. Bom, é o desafio. É o desafio que é lançado para vocês. É um desafio. Eu comecei a observar, porque isso me perturbou durante algum tempo, e eu comecei a observar que aquelas pessoas que são assim, gênios naquilo que fazem, né? O Paco de Lucia, por exemplo, tem um filme maravilhoso sobre a vida dele, ele se afasta no final de tudo, ele vai morar sozinho. Porque ele era uma pessoa que exigia perfeccionismo, ele era uma pessoa que transformou alguma coisa de muito importante na cultura de um país e no mundo, não é certo? Através de quê? Através da sensibilidade dele para a música. Então ele é um cara que é excepcional, realmente. Porque sozinho, cultivava a natureza, entendeu? Tinha filhos e foi casado várias vezes, mas ele dizia, eu sou um cara irascível, ninguém aguenta ficar comigo. Então eu prefiro me separar de todo mundo. Por quê? Porque era um gênio. E normalmente os gênios são assim, né? Por isso que diz são incompreendidos, né? Certo? São Einstein, vários. Newton. Vários. Vocês entenderam? Vocês entenderam que não é fácil se relacionar com essa realidade? Não. Como brincam, mas o cara tem que ser casca grossa. Entendeu? Porque ela está falando lá que é importante para hoje. Entendeu? Hoje. Porque imagine, por exemplo, a gente está discutindo uma coisa. Com certeza, essa semana a gente ainda vai encontrar o pessoal dando uma escorregada. Vai. E hoje não vai ficar aquela coisa assim. Ainda tá fresco. Como o povo fala, né? Mas deixando de ser fresco, pronto. Segunda-feira, né? Assim. Aí, pronto. Aí assim, o que a gente espera? Essa mudança. Mas toda segunda-feira, todo mundo escorrega no Thiago lá dessa manhã, Mas assim, olha, a proposta é muito assim, apropriada para você. Tá? Se a gente seguir no barco, a gente vai parar lá no Não vai afundar. Não vai afundar, no vento, sol, vai parar por causa de lugar bom. Em defesa das humilhações da infância, ainda não se desvaneceram de minha memória. Era com ressentimento que eu tinha consciência de ser incapaz de me locomover e de me expressar livremente. Sucessivas ondas de oração erguiam-se dentro de mim ao reconhecer esta impotência física. Minha forte vida emocional exprimiu-se mentalmente em palavras de muitas línguas. Entre a confusão interna de idiomas, habituei-me pouco a pouco a ouvir as sílabas berigales do meu povo. Como se enganam os adultos ao avaliarem o alcance de um cérebro infantil, julgando que ele se limita apenas aos brinquedos. A fermentação psicológica, não encontrando possibilidade de se expressar através do meu corpo imaturo, dava origem a muitas e obstinadas crises de choro. Recordo-me da desorientação e do assombro que meu desespero provocava em toda a família. Lembranças mais felizes também me ocorrem. As carícias da minha mãe, as primeiras tentativas que fiz para balbuciar frases e dar os primeiros passos. Estes triunfos infantis, normalmente logo esquecidos, criam contudo em nós um alicerce natural de autoconfiança.
A gente fala de filme mesmo. Quando Lucy começou a despertar, ela ligou para a mãe dela, lembra? Sim. Ela falou de detalhes assim que dentro de uma ideia, né, de tudo, ele está falando a mesma coisa. Certo? Por que isso é importante? Para dar credibilidade, né? De cada vez. Ele está se relacionando com o tempo já, pai, sem ser esse linear que a gente tem aqui, né? Pensado, ele está se relacionando de uma forma. Ele já está se relacionando com um dos aspectos do tempo. Quando vocês recorrem assim, Com esses detalhes. Porque não é. Tomei uma topada. Não, tem que ser uma coisa mais longe, né? Isso. Então, o que acontece? Você percebe que coisas que a gente já vem estudando estão se relacionando, certo? Então, vocês vão ver muito mais coisas que ele vai comentar que a gente já vem estudando, tá? Aí, você teve conganada? Aí, outra pergunta que eu não posso responder agora. Antônio? Já sabia. Diga aí, meu filho. Ele só não pode perder de vista que aí, no caso ali, do Granada é diferente. Ele está contando da infância dele. Não que ele começou a despertar e aí vieram aquelas informações que estavam arquivadas e que ele não lembrava mais. Você está falando materialmente comigo, Espírito? Não, ele falou isso. Agora, eu nunca vi. A gente acaba de dizer uma coisa, ela vai, usa um aspecto material. É assim, meu filho, porque assim, ó, são traços, né? Sim. Que ele já está despertando dentro desse olhar que a gente comentou de Lúcio. Porque quando a gente fala assim, compara, claro que ela coloca de uma maneira assim muito mais, né, completa, né, complexa. E ele parte de uma simplicidade. É diferente. Não, o que eu estou querendo dizer assim é que como ele está contando a biografia dele, ele fala dessa parte aí da infância dele. Mas a gente está se remetendo aos detalhes. Foi um pouco diferente. É isso que eu estou dizendo aqui. É assim, ó, quando você for olhar, vamos dizer assim, se a gente tiver estudado já um pouco e você voltar do início, você vai entender com mais facilidade isso. Porque agora você fez uma leitura dentro de um olhar ainda um pouco impregnado. Aí você trouxe essas informações ainda dentro dessa concepção. Mas vamos para frente. O grande alcance de minha memória não é caso único. Repita aí. O grande alcance de minha memória não é caso único. Pegou? Hã? Não, eu estou aqui a minha... O grande alcance da minha memória não é único. Entendeu? É porque ele fala com mais timidez. Ela já fala com mais abrangência. Sabe-se de muitos yogis que conservaram a consciência de si mesmos. Pronto. Essas consciências de si mesmos seria o quê? Não. A gente tem quantas consciências? Ó. Vai, filha. Imediatamente, durante a dramática transição da vida para a morte e de uma para a outra, se o homem fosse apenas um corpo, sua desintegração física